Olha só que barba linda, tão vendo a barba? Olha essa barba, olha essa barba. Olha que barba linda, tão vendo a barba? Olha essa barba, olha essa barba, olha essa barba. Sim, eu perdi a barba. E nem foi a única coisa que eu perdi. Então fica nesse vídeo, porque eu tenho muita coisa importante pra falar. Fala, meus nobres, eu sou Marcos Possolon, ator, escritor, roteirista e alguém que costumava ter uma barba linda. E esse é o Café com o Marcos, um momento onde eu falo um pouco sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida e a gente faz uma reflexão sobre a vida, o universo e tudo mais, enquanto toma aqui um cafezinho esperto. E pra não quebrar muito o nosso raciocínio e nossa conversa, eu vou deixar os patrocinadores desse vídeo lá pra frente, não vai ser aqui não, tá? Mas se você já puder deixar aquele gostei, eu agradeço de coração. Vamos começar explicando por que eu tirei a minha linda barba. Acontece que eu ia participar da gravação de um curta-metragem. Pra quem não sabe, um curta-metragem é como se fosse um filme, só que bem curto. Esse ia ter uns 10 minutos de duração. E a história desse curta-metragem se passava em 1905, mais ou menos. E naquela época, ninguém usava barba. E, mesmo que eu fosse só um figurante, é importante a gente ter precisão nos elementos que existiam naquela época, mesmo que fosse só para um curta-metragem. Isso é profissionalismo, tá, gente? Então, o diretor queria que eu tirasse toda a barba. Eu confesso que eu pensei em nem ir para esse curta de início, tá? Na noite anterior, eu tava lá com a maquininha, com a tesoura pra cortar a barba. E eu tava tipo assim: não quero tirar minha barba, não quero. Eu vou cancelar esse curta, eu não preciso disso. Meu marido tem 2 empregos. Não, essa fala não é minha. Mas eu tava nessa situação, entende? Eu não quero tirar minha barba, porque a minha barba já tava fazendo parte da minha identidade. Eu tenho minha barba há mais de um ano e meio mais ou menos, que eu tenho deixado ela crescer, que eu tenho cuidado dela, que eu tenho passado shampoo, sabonete, palma, penteado, feito escova. Eu vou no barbeiro pra ele estar aquela ajeitada. Tinha um carinho enorme ali. Tinha um cuidado muito grande ali. Tinha um investimento muito grande ali. E já fazia parte da minha identidade, a minha barba. Eu já me sentia bem com ela. Era algo que fazia parte de mim. Então tirar a barba pra ir participar de um curta-metragem era algo como se eu estivesse tirando realmente um pedaço de mim. Literalmente. E foi uma decisão muito difícil, mas eu comecei a tentar pensar nos próximos pontos. Para começo de conversa, a barba pode crescer de novo, então daqui uns 3 meses eu vou estar com uma barba um pouco melhor de novo. E a barba também traz muito gastos, então provavelmente eu ia economizar muito, sim, ao tirar a barba por algum tempo. Mesmo sendo só um curta-metragem, primeiro que lá vão ter outras pessoas da área, outras produtoras, outros diretores, outros atores, e eu vou poder fazer amizade, que eu vou poder conhecer, aumentar minha rede de contatos para ter mais oportunidades na área. Em segundo lugar, é que se eu não fizesse a barba, ia mostrar um pouco de desobediência. E alguns diretores não gostam disso e pode prejudicar muito a minha carreira como ator. Então ir lá, aparecer lá de barba feita, ia ajudar um pouco mais na minha carreira, porque ia mostrar, putz, eu estou disposto a tirar minha barba, a modificar meu corpo para poder entrar num papel. Então, mesmo contra a minha vontade, eu fiz a minha barba. E aí, Marcos, você fez a sua barba e aí você foi lá e gravou o curta e conheceu mais pessoas? Não, eu vou explicar por que não. Eu fiz a minha barba e na manhã seguinte eu acordei bem cedo, porque a gente ia se encontrar cedo pra ir gravar esse curta. E eu não tava com muita grana pro busão, então eu resolvi ir a pé, mais ou menos 1 hora de caminhada. Eu saí em torno das 6 horas da manhã, de um domingo, eu saí de casa e eu tava a umas 3 quadras pra baixo e a rua tava meio deserta. E aí passou 2 caras em cima de uma moto. E quando esses caras passaram por mim, eu tava olhando o mapa do celular, né, pra eu poder ver o caminho que eu ia fazer. E aí esses 2 caras de moto passaram por mim e eu falei: oxe, 2 caras numa moto. E aí eu virei pra olhar pra trás. E quando eu virei pra olhar pra trás, os caras também estavam virando. E aí quando eles estavam virando, eu falei: oxe, 2 caras numa moto, estão voltando. E aí, quando eles viraram, eles pararam do meu lado e o cara do banco de trás, ele colocou a mão na cintura e falou: vai, perdeu, passa o celular aí agora. E aí eu passei o meu celular, né? Porque eu não queria pagar pra ver se o cara realmente estava armado ou se eu conseguiria dar um jeito ali naquela situação. Mas enfim, eu não queria pagar pra ver se eu era imortal. Eu entreguei o celular e eles foram embora. E aí eu tava lá no meio da rua, sem celular, e falei: mano, não vai dar pra eu ir gravar o curta, né? Eu preciso
dar um jeito nessa situação. E eu tava também, foi o calor do momento, tinha acabado de ser assaltado, meu coração tava disparado, tava em pânico ali na hora. Então foi isso. Se eu tivesse não feito a barba, eu não estaria na rua às 6 horas da manhã e não teria sido assaltado. Acontece que eu tirei a minha barba e roubaram meu celular. Por sorte, a minha irmã estava aqui acordada e ela me ajudou com o processo de bloquear o celular para que eles não façam nada, que eles não roubem minhas informações, nem nada, porque tinha aplicativo do banco lá. Então minha irmã me ajudou nesse processo. Meu pai se disponibilizou a me prestar dinheiro para eu ir lá comprar um celular novo. No fim não deu certo lá meu pai comprar o celular, mas por sorte meu chefe é um cara muito gente boa. Eu fui lá, conversei com meu chefe, expliquei a situação e pedi para ele um adiantamento do meu 13º. Ele foi lá e me entregou um adiantamento do 13º, que eu pude comprar o celular dessa vez à vista e dessa vez com seguro anti-furto. Então, graças a Deus e graças a pessoas maravilhosas que eu dei à minha volta, eu consegui contornar a situação de uma forma mais leve. Alguns amigos também me ajudaram, a pensar mais de um lado positivo, a encarar essa situação com uma forma mais bem-humorada. E se parar pra pensar, convenhamos, eram 6 horas da manhã de um domingo e os caras estavam acordados para roubar celular. Teoricamente, eu acho que esses caras são mais trabalhadores que eu. Então, parabéns aí pra você que roubou meu celular. Você é um guerreirinho e está trabalhando honestamente roubando celulares. Mas uma coisa que eu comecei a refletir sobre tudo isso foi na resposta que o meu chefe me deu. E eu tava lá conversando com o meu chefe, desabafando, e eu falei pra ele, putz, eu preciso de oração, porque tem muita coisa ruim acontecendo na minha vida. E a resposta que meu chefe me deu impactou profundamente, porque ele virou e falou, Marcos, você mesmo sabe que Deus nunca prometeu que você só ia viver um mar de rosas aqui. Ele sempre disse que você vai ter aflições. Isso me fez olhar essa experiência, todas essas experiências que eu tô vivendo de uma forma diferente. Porque de certa forma não importa a qualidade de vida que você tem, não importa o que você faça, coisas que a gente considera ruim vão acontecer nas nossas vidas. Da mesma forma que eu fui roubado, meu celular podia ter caído no chão e quebrado, assim como meu antigo celular quebrou. E acho que a gente não pode ficar pensando, nossa, eu gostaria que coisas ruins não acontecessem na nossa vida. Ao invés disso, a gente tem que trabalhar e lutar para que as coisas ruins não gerem tanto impacto na minha vida. Eu não posso evitar de ser assaltado, não posso evitar que roubem meu celular, mas eu posso trabalhar para que um roubo de celular não gere tanta dor de cabeça como gerou dessa vez. Não era para ser difícil substituir objetos como foi difícil para mim. Não era para eu estar pedindo adiantamento do meu 13º pro meu chefe para poder substituir algo que foi roubado. O que eu quero dizer é que não vale a pena ficar choramingando porque coisas ruins acontecem. Ao invés disso, o melhor é trabalhar para que as coisas ruins não gerem tanto impacto. Ou seja, trabalhar para eu ter uma condição financeira melhor, ou trabalhar para eu conseguir me desapegar mais das coisas, ou que algumas coisas não sejam tão importantes assim na minha vida, para que não gerem tanto impacto negativo em mim. Claro que, roubar o celular, aquele momento, aquela tensão que você fica quando te assaltam, ou quando você deixa o celular cair, aquela aflição que você fica ao ver aquela tela rachada no meio, essas coisas vão acontecer, não tem como, a gente tem que aprender a lidar com essas emoções que a gente tem. E não tem como a gente olhar para trás e falar, podia ter feito algo diferente. O que a gente pode fazer é olhar para o futuro e falar, como eu posso fazer diferente para que isso não seja mais um grande problema para mim? Então, o que eu posso aprender disso tudo? Não é que o mundo tá muito violento, que o mundo tá em muita putaria, ou que eu não deveria ser assaltado. Porque, de fato, isso aí é óbvio. A gente não deveria ser assaltado, a gente não deveria andar com medo de ser assaltado. A gente não deveria ficar com medo de coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mas elas acontecem. Não deveria ser, talvez não deveria. Talvez um mundo perfeito lá, em que não exista maldade ou que não exista coisas ruins, essas coisas não vão acontecer, mas infelizmente a gente ainda não tá nesse mundo perfeito. A gente tem que lutar pra gente poder contornar crises de maneira mais eficiente. E agora que eu passei por tudo isso, a minha mente tá trabalhando não em eu não quero mais ser assaltado. Não, mas tá trabalhando na ideia de a próxima vez que isso acontecer, eu não quero que isso impacte tanto na minha vida como agora. Porque o que eu mais senti depois do assalto não era nem o medo de ser assaltado, era mais a humilhação de não poder repor um objeto. Eu acho que agora eu estou mais determinado a mudar minha qualidade de vida, porque agora eu tenho esse objetivo de não deixar que as crises
gerem tanto impacto na minha vida. Então acho que todos nós temos que trabalhar para melhorar a nossa condição de vida em relação a algumas coisas. E não necessariamente isso significa ter mais dinheiro, tá? E sabe o que contribuiria muito para transformar crises financeiras em algo com menos impacto? Se eu vendesse bastante livros. Então vou deixar aí vocês com os patrocinadores e depois a gente volta para falar mais sobre isso. Você já se pegou olhando para sua estante de livros e perceber que não sabe o que ler? Já aconteceu de você ler um livro que todos diziam ser bom e se decepcionar completamente? Você já foi até ruínas antigas à procura de respostas, mas não encontrou nada? Você quer um drama denso com reflexões que vai levar para a vida toda, não é? Então você precisa ler o meu livro. 70 vezes 7 é um drama religioso e policial que tem muitas reflexões boas que vai fazer você pensar e repensar a sua vida e as suas relações. Ele conta a história de Matheus Vieira, um policial que 15 anos depois de ter a esposa assassinada é nomeado como diretor de uma penitenciária. O que ele não sabia é que o cara que matou a esposa dele seria um dos prisioneiros que ele teria que tomar conta. E agora o Matheus está dividido entre perdoar esse homem ou se vingar por ele ter tirado tudo que é mais precioso para ele. Então, se você gosta de um drama, de uma história bem emocionante, eu acho que você vai gostar de 70 vezes 7, que está em e-book na Amazon por R$ 6,99, ou se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele inteiramente de graça. Então corre lá na Amazon e confira o meu livro, que você com certeza vai amar. Bom, essa é a reflexão que eu queria trazer para você que está assistindo, que é: coisas ruins vão acontecer. O que a gente pode fazer é trabalhar para que essas coisas ruins não gerem tanto impacto assim para a gente consiga aprender melhor com as situações, porque a gente não vai estar se preocupando com o que não é para se preocupar, às vezes. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve nesse canal para ter mais reflexões. Toda segunda-feira, Café com o Marcos aqui com vocês. Deixa aqui nos comentários suas experiências, suas reflexões sobre isso, pra gente poder bater um papo, tá? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos que estão me assistindo e a gente se vê no nosso próximo vídeo.